Sabe quando a gente vê alguém falando e, nossa, todo mundo para escutar? É quase magnético. E a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é: puxa, essa pessoa nasceu com um dom. Bom, a ideia aqui hoje é mostrar que talvez não seja bem assim. Vamos quebrar esse mito. Pois é exatamente isso. Segundo o material em que nos baseamos, essa história de dom é um mito, um dos grandes. A verdade é que se comunicar bem não é um presente que a gente ganha, é uma habilidade que se desenvolve. Então, vamos aprofundar um pouco isso aqui. O que a gente vê nesse slide é uma virada de chave, sabe? Paramos de pensar na comunicação como algo biológico, sei lá, tipo a cor do olho, que não dá para mudar, e começamos a enxergar como um conjunto de técnicas. É como aprender a tocar violão ou a jogar tênis. É treino, é técnica e, o mais importante, qualquer pessoa pode aprender. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente enterra de vez o mito do dom. Depois, passamos pelos 3 pilares essenciais: a voz, o corpo e o conteúdo. E aí, vamos para a parte psicológica da coisa e, para fechar, falamos sobre a prática que faz tudo parecer fácil. Então, primeiro ponto, o mito. Hoje em dia, com tanta informação vindo de todo lado, o tempo todo, ser claro deixou de ser só uma qualidade, virou quase um superpoder. Pensa bem, a clareza é tipo um multiplicador de força. Ela diminui a resistência ao atrito entre uma ideia e a cabeça de quem está ouvindo. É uma vantagem competitiva gigantesca. Beleza, vamos para o nosso primeiro pilar técnico, a voz. É fundamental pensar na voz como um instrumento musical. E claro, todo instrumento precisa ser afinado para soar bem, né? Com a nossa voz, a lógica é a mesma. E a afinação desse instrumento começa na respiração. A técnica mais importante aqui é a chamada respiração diafragmática. É usar aquele músculo que fica bem na base dos pulmões para dar, sabe, potência, estabilidade, controle. É o que transforma uma voz que parece fraca, meio instável, numa voz firme, cheia de confiança. E olha só que interessante esse contraste. A maioria das pessoas, no automático, respira pelo peito. É a tal da respiração clavicular. É curta, levanta os ombros e, sem querer, acaba comunicando nervosismo. É uma respiração meio apertada. A técnica correta, a diafragmática, é o oposto. É profunda, controlada e usa toda a capacidade do pulmão. O resultado? Uma base sólida para a voz, que projeta calma e autoridade. Junto com a respiração vem a dicção. E essa frase é perfeita. A dicção é um ato de cortesia. Genial, né? Porque não se trata de ser exibido, de falar bonito. É sobre respeito. Respeito pelo tempo, pela atenção de quem está escutando. Falar de forma clara, articulando bem as palavras, é mostrar que a mensagem importa e quem ouve também. Ok, vamos para o nosso segundo pilar, a gramática do corpo. E essa ideia é poderosa. Antes mesmo da primeira palavra sair, o corpo já está comunicando um monte de coisa. Postura, gestos, tudo isso compõe a mensagem. E muito. E a palavra-chave aqui é congruência. O que é isso? É basicamente o alinhamento total entre o que se fala e o que o corpo faz. Os gestos precisam reforçar a mensagem verbal, não brigar com ela. Quando corpo e voz dizem a mesma coisa, nossa mensagem ganha uma credibilidade, uma força incrível. E aqui a gente vê o poder da postura na prática. De um lado, os gestos fechados. Braços cruzados, mãos no bolso. Isso cria barreira, sabe? Comunica insegurança. Do outro lado, a postura aberta. Pés firmes no chão, peito aberto. Isso projeta confiança, mostra que a pessoa está aberta, receptiva. É uma mudança pequena, mas o impacto é gigante. E essa citação resume tudo. O contato visual é a ponte. É a conexão. É o que transforma uma pessoa falando sozinha num palco em um diálogo. É o que cria confiança, engajamento. Sem essa ponte, a mensagem pode até chegar, mas ela não conecta de verdade. Chegamos ao nosso terceiro e último pilar técnico, a arquitetura do conteúdo. Porque pensa bem, não adianta nada ter uma voz potente, uma postura confiante, se a mensagem em si for uma bagunça, né? Uma fala clara começa com um pensamento claro. A organização vem de dentro para fora. E o ponto de partida para organizar esse pensamento é definir um objetivo central. Ou seja, qual é a única coisa que a audiência precisa lembrar depois que a fala acabar? Uma vez definido isso, o resto é um trabalho de edição. E tem que ser uma edição quase impiedosa. Tudo que não ajuda a reforçar esse objetivo central simplesmente sai. E a estrutura para entregar essa mensagem é clássica, simples e funciona. Primeiro, o gancho. Algo para capturar a atenção logo de cara. Depois, o desenvolvimento, com no máximo 3 pontos principais. Mais do que isso, já começa a sobrecarregar a memória de quem ouve.
E, para fechar, a conclusão, que idealmente termina com uma chamada para ação, um próximo passo. E aqui entra outra ideia muito forte. A concisão é uma forma de poder. Hoje, com a atenção de todo mundo sendo disputada a cada segundo, ir direto ao ponto é um sinal de autoridade. Sabe aqueles cacuetes, tipo assim, então, cortar isso tudo fortalece a mensagem. É respeito pelo tempo alheio. Ser conciso é ser poderoso. Beleza, já passamos pelas ferramentas. Voz, corpo, conteúdo. Mas agora vem o que talvez seja um ingrediente secreto, a mudança de mentalidade que faz tudo isso funcionar. É aqui que está a chave para lidar com o famoso nervosismo. A gente precisa se perguntar, de onde vem, de verdade, aquele frio na barriga? A voz que treme? Será que a culpa é da plateia? A resposta é não. A fonte é interna. A verdadeira fonte do nervosismo é esse diálogo interno, essa vozinha na cabeça que não para. Será que estão gostando? E se eu gaguejar? Como é que eu estou parecendo? Percebe? O foco é sempre no eu. A ansiedade vem dessa preocupação excessiva com a própria imagem, com a performance. E a solução para isso é uma virada de chave mental. É parar de focar em si e começar a focar na audiência. A mentalidade muda de como eu estou para como posso servir quem está me ouvindo. As perguntas se tornam: o que eles precisam saber? Como eu posso ajudar? Quando a missão vira entregar valor e não proteger a própria imagem, o medo, ele diminui muito. Para a gente fechar, vamos voltar àquela ideia do começo, de que para alguns parece fácil falar bem. Pois é, essa facilidade que a gente admira nos outros, ela não vem de graça. Na verdade, é o contrário. Assim como um atleta que faz um movimento parece simples, ou um músico que toca com naturalidade, por trás daquela performance que flui, tem sempre muita, mas muita preparação. E isso é muito importante. O objetivo de tudo isso não é criar uma máscara, um personagem de bom orador. É exatamente o contrário. É sobre remover as barreiras. É dominar tanto a técnica que ela some, ela se torna invisível. E aí o que aparece, sem filtros, é a personalidade de cada um. São as ideias de verdade. No fim das contas, dominar a técnica é o caminho mais curto para a autenticidade. E fica aqui a reflexão final, pensando em tudo isso que a gente viu. Qual seria a primeira barreira que cada um poderia começar a remover para que a própria voz seja ouvida com mais clareza e, claro, com mais impacto?